o São Paulo flertou com a tragédia o tempo todo. O São Paulo foi o primeiro colocado, como terminou, né? Chegou a ser segundo colocado. Pô, mexeu mal, hein? Pô, trouxe o time para trás, botou mais zagueiro. Ele vai conviver com isso até o São Paulo realmente... Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do São Paulo. Tricolor que avança para as quartas de final do Campeonato Paulista, venceu o Ituano por 3-2, classificação ali no sufoco. São Paulo estava vencendo a partida por 2-1, acabou tomando o gol de empate, estava sendo eliminado, mas ali no final teve um pênalti, o Lucas converteu e o São Paulo avança para as quartas de final. Jogo dramático hoje, né? O São Paulo não fez uma grande partida. Vamos ver o que a mídia está falando aí desse pós-jogo do São Paulo. Créditos do vídeo a ESPN, link na descrição. Torcedor tricolor que está feliz com a classificação, deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sino. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E aí, acabou que não aconteceu. Tem horas que acontece e tem horas que não acontece. Agora, esse jogo aí... Esse foi o jogo do domingo, hein, Zinho? Porque quando o Ferreirinha abre o placar, e a gente vai ver aí logo na primeira parte do jogo, parece que o São Paulo vai ter com facilidade a sua classificação assegurada. Mas bem longe disso acontecer, hein, Zinho? Boa noite. Boa noite, Bruno. Um abraço aos companheiros aí, Mauro Naves, Renato, fã de esporte. É isso mesmo, né? Jogo emocionante até o final, né? A gente vai ver aí nos melhores momentos. Mas como você falou, o São Paulo bem superior, tem um time muito melhor, tem um elenco muito melhor. É só olhar as peças que o Carpini tem no banco para colocar no jogo. O Ituano tentando sobreviver dentro do campeonato, fez uma campanha muito ruim, tanto é que está rebaixado. Então, no desespero total. E o São Paulo, assim, classifica, né, também no finalzinho. E tem aquela dúvida, né? Qual o São Paulo que vai ser? Aquele lá do início da temporada, que ganha do Palmeiras a Supercopa? Ou esse São Paulo que está oscilando agora? A classificação é bem no sufoco, por mais que tenha até mais posse de bola, finaliza mais, mas o São Paulino esperava uma classificação muito mais calma, muito mais tranquila. Foi o pênalti aí que a gente vai ver, né, analisar, mas é um jogo complicadíssimo, no desespero, reta final, acontece isso mesmo, Brunão. Porque o Ituano empata a partida com o Zé Carlos aos 42. Aí tem o gol do Luciano, né? Colocando o São Paulo novamente à frente, vantagem por 2-1. O segundo tempo ele fica morto. Sim. Até que os 42 da segunda etapa, o Zé Carlos empata o jogo. O que você falou pra mim quando eu cheguei no camarim? Gol. Não, falei o seguinte, esse jogo tá tá morto, mas tá perigoso. Mas tá perigoso pro São Paulo. Boquinha boa, hein? E ficou mais perigoso ainda, não é, Renato? Não. Porque quando o Zé Carlos empata a partida aos 42, com os outros resultados, o São Paulo estava sendo eliminado da competição. Isso aos 42 do segundo tempo, com o gol do Zé Carlos. E aí, no finalzinho, a gente vai ver que tem um pênalti e o Lucas, já nos acréscimos, aos 50 do segundo tempo, consegue fazer o gol, vencer por 3-2 e classificar o São Paulo. Mas que susto, hein, Renatinho? Que susto. E assim, susto porque, inclusive no programa de sexta, eu falei aqui que a minha percepção é que o São Paulo vem regredindo nos últimos jogos. Eu acho que o time tem caído de produção, não tem conseguido ser consistente dentro dos jogos. E gente que me xingaram, você pegar nas redes sociais. E aí, desculpa, você olha para um jogo desse, um São Paulo. Acho que tem um detalhe importante. O campo pegou um pouco pro São Paulo pro jogo de hoje. Principalmente no primeiro tempo, ali naquela região central, teve algumas jogadas que o São Paulo tentou entrar ali, aí a bola ficava. Ok, tirando isso, time espaçado, o time dando muito espaço pro Ituano. O Ituano é um time rebaixado, gente. E a gente tá vendo como o Rafael foi tendo que trabalhar, né? Exatamente. A gente tá falando de um time rebaixado no Paulista. A gente tá falando de um time que caiu. O São Paulo com muita dificuldade. São Paulo, nesse estadual, São Paulo em 12 jogos tomou 12 gols. Acho que defensivamente não dá para você ter um desempenho tão abaixo. Porque por mais que você tenha clássico e tal no meio do caminho, é um campeonato com um nível muito menor que o do brasileiro, por exemplo. E o time realmente não tem tido consistência, até a questão de compactação. O jogo em algum momento virou aí teve depois essa bola na trave. O jogo ficou meio trocado, né? O São Paulo não teve controle do jogo em momento nenhum. Alguns momentos ali conseguiu até trabalhar um pouco mais a bola, mas assim, que sufoco. E por mais que o São Paulo tenha que estar feliz, claro, ganhou o jogo, está classificado.
E aí tem o pênalti, que é no Juan, se eu não me engano. Isso. Pra mim, pênalti. A Que gente vai discutir mais. o Klaus não dá, né, em campo, aí Sim. o VAR o aciona e aí na revisão ele marca o pênalti. Esse é o tipo de jogo, Bruno, que a gente vai falar, olha pro resultado, foi bom, São Paulo tá classificado, tá nas quartas, beleza. Mas você vai olhar para desempenho e você fala, realmente as coisas estão... O São Paulo tá saindo um pouco dos trilhos, não tô falando que acabou, o São Paulo não presta, não. Mas se a gente for olhar para desempenho, ultimamente, o time tá perdendo consistência. E a gente vai chamar já também o Carlos Eugênio Simon, que vai analisar esse lance pra gente, até porque, né, Mauro? Foi uma semana, né, desde domingo, uma semana, assim, de muitas polêmicas e questionamentos envolvendo arbitragem e o jogo do São Paulo, né? Claro, todo o desenrolar daquela história do clássico contra o Palmeiras e agora... No último lance da partida em Itu, um lance de arbitragem também que favorece o São Paulo, né? Que é favorável ao São Paulo. Não estou falando que não foi pênalti, que não foi. Daqui a pouco o Simon vai responder. Mas é uma decisão a favor do São Paulo e o Lucas vai lá e acaba marcando. Não, com certeza, né? Eu acho que, assim, de todos os funcionários aqui da casa, os últimos a perderem os empregos serão os comentaristas de arbitragem, porque toda rodada tem assunto para eles e eles, com muita categoria, vão vir aqui. Acho que o Simon... O que eu quero saber dele, eu acho que ele vai achar que foi pênalti depois que o VAR mostrou. Você acha que foi? Eu acho que foi. Só que o Klaus não marca na hora, porque não me parece interpretativo. Aí ele vai falar o posicionamento do Klaus. Eu não olhei bem ali, por que o Klaus não deu na hora, etc. Mas acho que depois, olhando o Simon, vou esperar a de concordar que foi pênalti. Agora, o São Paulo flertou com a tragédia o tempo todo. O São Paulo foi o primeiro colocado, como terminou, né? Chegou a ser segundo colocado do grupo e eliminado, quando estava 2-2, né? Enfim, o São Paulo teve todas as situações possíveis hoje aí em 90 minutos. Todos os outros jogos tinham uma importância, uns mais, outros menos, mas esse, é claro, é o que chamou mais atenção, até porque envolve um gigante, que é o São Paulo. E eu imagino, assim, o torcedor São Paulo... A gente que não... Eu, por exemplo, não torço para o São Paulo, tenho gente em casa, inclusive, que torce, deve estar com o coração apertado. Como é que é ser torcedor do São Paulo nesse momento? Agora eu sou o primeiro. Mas sou o primeiro, mas não pode acontecer isso. Agora eu sou o segundo, aconteceu. Mas tudo bem. Não, agora eu estou eliminado. Cara, é demais, assim, num jogo contra o Ituano, que faz o seu pior campeonato. O Ituano é o time do interior que há mais tempo está na primeira divisão. Campeão em 2014, né? 2014. 2014 campeão. Recentemente brigou até para voltar para ir para a Série A do Brasileiro. 23 anos ali, é o time de todos esses menores do interior que há mais tempo está ali, realmente viveu... O ano passado ele teve um jogo decisivo contra o Santos, né? Precisava, se não ganhar, quem perde, quem sobe e tal. E essa vez, de novo, envolve o Ituano, só que agora ele não foi feliz. Vamos ver se ele mantém o técnico. Há várias situações para dizer por que o Ituano passou por isso, né, depois de tantos anos na primeira divisão. Contratou, o técnico era o Marcinho, então há torcedor de lá que eu conheço que diz, demorou muito para trocar o técnico, agora contratou o Valentim. Claro, é muito difícil salvar o time assim do jeito que segundo jogo dele, foi o segundo jogo. Então, assim, foi o segundo ou o terceiro, enfim, o segundo ou o terceiro. Acho que o segundo mesmo. E aí, Renato, eu acho o seguinte, agora vai disputar a Série B, tem que manter o cara, né? Não vai demitir um cara que pegou porque pegou do jeito que o combinado estava, né? era esse, Mas né? nessa de manter ou não manter, a questão é em cima até do Carpini, não é, Zinho? Este eu não sei se seria mantido, se o São Paulo não classifica, pelas mudanças que ele fez no jogo. Aquela velha história, o Zinho já viveu isso tantos anos. Hein, Zinho? Quantas vezes você viu o cara, vou tirar o atacante, botar mais alguém na defesa para segurar o resultado? Time grande faz isso, aí parece que de propósito acontece o que aconteceu. Então, se ele não classifica, eu não sei o que seria do Carpinizinho. Eu acho que classificado ele já vai ser cobrado, já está sendo cobrado, né? Sim. Essa questão da inexperiência ainda como um comandante de um time desse porte, do gigante São Paulo, isso ele vai carregar algum tempo. Infelizmente, eu não concordo muito com isso, mas no nosso futebol tem isso, né? E ele está sendo já contestado. Nessa oscilação que o São Paulo, e eu concordo com o Renato, o São Paulo ele regrediu. A gente, quando viu um início do São Paulo muito bom, eu particularmente até me empolguei. Confesso que eu estava assim, São Paulo vai brigar no Brasileirão,
na Libertadores, na parte de cima, eu já dei uma empolgada. E até torcendo muito pelo cara, jovem, começando um trabalho, acho que assim, apoiado ali pelo Muricy. Mas aí o próprio Muricy vai num podcast e bota pressão nele de colocar o Rames Rodrigues, cara diferente tem que jogar. É problema do treinador. Então o cara tá pressionado. E esse resultado, mesmo classificando, eu acho que passa uma coisa de heróico para os jogadores. Foi buscar, teve o pênalti, vamos discutir isso aí, o Simon vai falar. Eu prefiro ver um pouco mais, né? Analisar esse ângulo que mostra aí eu também acho que é um pênalti, mas de repente vem outros ângulos, né? E a gente pode, de repente, mudar até de opinião. Mas não interessa, o São Paulo foi lá, buscou o Lucas, que é o craque do time. Esse sim, para mim, é diferente. Esse sim é um jogador diferente, Lucas. Então ele vai lá, pega a bola, bate, faz o gol. Aí fica assim, jogadores, Lucas, decisivo, Ferreirinha fez gol, Luciano fez gol, mas o treinador, ele, se você for ver aí os comentários, vai ser em cima disso. Pô, mexeu mal, hein? Pô, trouxe o time para trás, botou mais zagueiro. Ele vai conviver com isso até o São Paulo realmente se firmar mais, se consolidar mais e, de repente, ganhar outro título, principalmente aí vai ser uma disputa muito grande de novo. Acho que fica aí São Paulo, o Palmeiras, o Santos está numa ascensão, está buscando, mas acho que não é o grande favorito. E tem o Bragantino, que tem a Libertadores no meio do caminho também. Mas essa discussão envolvendo o futuro do Carpini, ela é uma discussão da torcida, né, que é impaciente, ou ela já é uma avaliação da direção? Não me parece que seja nesse momento. Acho que não. Mas ela já é uma discussão nossa, Renatinho? Cara, eu acho que não deveria. Eu acho que, por enquanto, é uma avaliação do que foi feito, certo? Sim. O que a gente tem que entender é o seguinte, quando chega o Carpini e me perguntar, não era a escolha que eu faria. Não era? Não era. Eu disse isso, quem quiser buscar no arquivo aí tem. E não pelo Carpini nada, porque a gente está falando de um treinador que ele não tem nenhum jogo de Série A na carreira. Entendeu? Ele pode vir a ser um grande treinador, é um cara que dá pra ver que ele tem boas ideias, é um cara que trabalha bastante, mas assim, a gente tá falando de um São Paulo, no ano do São Paulo, voltando para uma Libertadores, é tudo muito pesado, e ele começa bem, né? Ele consegue quebrar o tabu na arena. Ele uma semana mágica. Exatamente, ele é campeão da Recopa, só que eu percebia, e aí foi um mérito dele, eu percebia que ele pegou a estrutura de jogo com o Dorival, que tinha problema sim, mas que estava já mais encaminhada, e deu sequência ao trabalho. E aí você consegue usar uma memória tática, você consegue usar o que o trabalho já está muito fresco na ideia dos jogadores. Só que o futebol, um time de futebol é um organismo vivo. Não dá pra... Lembra que a gente falava do Luiz Castro, que é só manter o time com o Botafogo? Não, o time precisa de trabalho. Aí ele precisou tomar decisões, ele precisou treinar e criar novos comportamentos no time, ele precisou fazer mudança tática, por exemplo, contra o Palmeiras, que ele vai com 3 zagueiros. Então, agora a exigência é maior em cima do trabalho dele. Dito que eu não traria por conta do currículo, eu acho que ele pode vir a ser um treinador de primeira prateleira. Mas para o São Paulo, nessa temporada, para mim, o São Paulo tinha que buscar um cara de primeira prateleira, porque é um ano de primeira prateleira para o São Paulo. É o São Paulo atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo que vai jogar Libertadores de novo, que é algo tão importante para o clube, e você fez uma aposta. Só que a partir do momento que você faz a aposta, você tem que bancar. Sim. Entendeu? Agora pegar, vai começar aquele papo estagiário, sei que aquela falta de respeito com um profissional, que eu acho bizarro, não concordo com isso. Agora, se você tinha convicção na hora de trazer, agora na primeira pressão da torcida também você vai discutir, eu não discuto isso. O que eu discuto o São Paulo tem uma queda de rendimento, o time está desorganizado, o time oscila dentro dos jogos. O jogo de hoje foi um jogo que foi escapando das mãos do São Paulo. O São Paulo coloca um terceiro. E aí, pra mim, não... Como foi toda aquela sequência antes de vencer a Inter de Limeira. Sim. E vamos lembrar que o jogo contra a Inter de Limeira era um jogo perigosíssimo. Exatamente. E que não foi no interior. E que foi, a Inter mandou seu que jogo foi lá um primeiro tempo terrível do Então, São Paulo. São Paulo faz gol no finalzinho. Eu diria até que foi aquele jogo que salvou o São Paulo, ou que classificou o São Paulo para essa próxima fase. A gente pode ter duas percepções de divisão. Você que está em casa, você quer olhar só para o resultado? Você pode só olhar para o resultado e não precisa nem ver jogo. Sim. Você vai lá no aplicativo, depois do jogo você vê o resultado. Agora, você quer olhar para desempenho, para construção de trabalho? Nisso, para mim, o São Paulo está devendo. O jogo de hoje ficou, em algum momento ali, totalmente caótico. O São Paulo tinha... Porque, Como foi o jogo com o Red Bull Bragantino? Sim, a questão Lembra? da substituição em si... você tira um zagueiro... atacante põe um zagueiro. Eu acho que não tem problema, desde que você tenha uma organização para isso. Sim. Você colocou um zagueiro,
e você continuou com o jogo sambaiaiá ali, ó. Ele não fez isso porque ele é novo e inexperiente, Isso, porque vários experientes fazem isso e às vezes a Porque coisa se não dá faz certo. né? e não toma o gol também, Sim, e dá o time tudo certo, controla, não claro. tem nenhuma oportunidade pro Ituano, pô, legal, é isso, é Eu acho, arma. Renato, sabe o que eu acho, Bruno? Você falou, viveu uma semana mágica e tal. Eu já te falei, eu tenho um São Paulino em casa Aham. e eu falava com ele, calma. Quebrou o jejum de 10 anos contra o Corinthians. Ó, É. Mas que Corinthians era esse? Verdade. Que no momento vinha de 1-0 São Bernardo, 1-0 Ituano. 2 derrotas. Um Corinthians Depois perdeu pro Ituano, né? 1-0. Para isso, É verdade. perdeu pro Ituano. Tá vendo, São Paulo? Tem coisa pior. Não, então. Mas eu digo assim, ele pega o... Inclusive ficou fora, né? Então, ele pega o Ituano ali, o Corinthians do Mano, que, pô, dava para ganhar, né? Era a hora mesmo de quebrar. sim. Não é isso? Palmeiras foi lá, tal, ganhou. Pra mim, o Palmeiras foi melhor do jogo. Não, foi melhor, teve mais posse, chutou mais. Ganhou, mas ganhou a taça, né? Mas assim, Não. então, Não vamos desprezar que ele foi campeão. maravilhoso, Podemos desprezar isso. sem tirar o mérito e também do jejum. Isso Só também. que daí o São Paulino já chapou, chegou o novo Tele Santana aqui, opa, calma, porque foi tudo muito rápido, né? Foram 4 dias de diferença Sim. de duas coisas realmente grandiosas que a gente não quer tirar o mérito. Pô, quebrou o jejum de 10 anos e ganhou um troféu em cima do Palmeiras. Ótimo. Mas já estava pronto esse São Paulo? Também não estava, não era tudo isso. Agora, hoje o Luciano sai de campo dizendo, apesar do campo encharcado, etc., nós não podemos sofrer o que sofremos hoje e que já vem de alguns jogos. Então quando um jogador começa a declarar, é que está ali todo mundo percebendo que alguma coisa tem que ficar melhor aqui dentro. se for... Galera, São Paulo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, classificação no sufoco dramático, ali praticamente no último minuto do jogo. São Paulo, na minha opinião, não precisava, né, passar por esse sufoco que passou hoje. Estava vencendo a partida ali por 2-1, estava até assistindo o jogo, né, o pessoal falando que era um jogo complicado, um jogo perigoso, né, para o São Paulo, vencendo por 2-1, e foi o que acabou acontecendo. Tomou o gol do empate, o Carpini mexeu mal no time, insistiu também em deixar muito tempo o Juan jogando, né, ele errou um gol ali, perdeu um gol que não dava para ter desperdiçado aquela chance, mas o São Paulo quase que deixa escapar dessa classificação hoje para as quartas do Campeonato Paulista. Hoje foi no sufoco ali, uma classificação dramática, o Carpini vacilou hoje, o time estava com a classificação praticamente garantida, mas acabou vacilando, dando espaços para o Ituano, com todo o respeito, mas é o pior time do campeonato, tanto é que foi rebaixado. São Paulo tem que jogar melhor. Claro que o torcedor São Paulino fica feliz com a classificação, aliviado, mas ao mesmo tempo já fica preocupado para essas quartas de final, principalmente pelo desempenho do time, que não está jogando um bom futebol nessas últimas partidas, né? Caiu demais e o Carpini hoje mandou muito mal ali, principalmente nas substituições. Tirou o atacante, colocou o zagueiro já ali tentando segurar o jogo. 2-1, resultado muito perigoso. O empate, o São Paulo era eliminado, foi o que aconteceu. O Ituano conseguiu empatar a partida, mas ainda bem que teve, né, o pênalti, o Lucas conseguiu marcar e o São Paulo conseguindo essa classificação no sufoco, né? São Paulo, por pouco, não perde a sua vaga na próxima fase do Paulista, nas quartas de final. Agora é se preparar para esse jogo, o adversário é mais duro, né? Um jogo mais complicado contra o São Bernardo, então o São Paulo tem que se preparar para essa partida. Avança em primeiro do seu grupo, vai fazer essa partida no Morumbi. Deixe sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, o que você achou da partida, comenta aqui abaixo. Tá feliz, tá contente com a classificação? Deixa o like no vídeo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até a próxima.